Olá pessoal, sejam bem-vindos. Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Dá um ok aí se o áudio tá bom, se vocês estão conseguindo ouvir o som corretamente, por gentileza. Obrigada, vamos chamar aqui o... Bom, pessoal, boa tarde a todos que estão acompanhando aí a nossa live. Eu sou a Adriana Pomer, sou presidente da Comissão de Meio Ambiente e Agronegócio aqui da subseção de Sinop. Nós vamos falar hoje com o Hugo Leonardo Mota, doutor Hugo, que ele também é aí na nossa área do direito. Ele é analista ambiental do IBAMA e atualmente chefe do Serviço de Avaliação e Normalização de Infrações Ambientais do IBAMA sede. Seja bem-vindo, Hugo. Como vai? Está me ouvindo? Estou na escuta. Obrigado, Adriana. Eu agradeço pelo convite e por poder Agradecemos ela participar. por ter aceito aí, a bater um papo conosco aí, a nossa categoria aí de advogados atuantes na área de direito ambiental e direito administrativo. Diante desse quadro, né, de dificuldades em razão da pandemia, a ideia do nosso bate-papo é justamente tratar da questão dos processos administrativos ambientais junto ao IBAMA e a suspensão e como estão ocorrendo aí os procedimentos durante esse período de pandemia. Certo, Hugo? Então, passo a você a palavra, agradeço aí a sua participação e a gente vai interagindo aí ao longo do debate. Obrigada. Então tá, eu agradeço mais uma vez e envio saudações aos colegas, operadores do direito e advogados aí de Mato Grosso. Parabenizo também a seccional de Cuiabá, na sua pessoa, né, como integrante ali da Comissão de Meio Ambiente. E, de fato, nós estamos vivendo uma pandemia, na realidade, é um estado de emergência em saúde pública devido a uma calamidade internacional, mas o que ocorre no contexto? Os servidores estão trabalhando remotamente de casa, então, teoricamente, o serviço ao público da parte do IBAMA, ele não parou. Não parou o serviço ao público. Entretanto, a gente tem o quê? A suspensão dos prazos processuais. O que isso significa? Então, vamos lá. Suspensão dos prazos processuais. Qual que é o amparo dela? A suspensão, ela foi determinada por um ato administrativo da autoridade máxima da autarquia, o presidente do IBAMA. E com que fundamento o presidente do IBAMA determinou a suspensão dos prazos processuais? Com fundamento no artigo 67 da Lei de Processo Administrativo Federal, a Lei 9784 de 1999. E o que essa regra lhe permite nesse contexto? A regra, ela possibilita exatamente isso que a gente está vivendo agora, suspender prazos processuais em razão de uma força maior. Qual é essa força maior? O estado de emergência causado pelo coronavírus. Ok, mas e aí? Quais são os atos do processo que estão afetados? Basicamente, na linha administrativa de aplicação das sanções ambientais, a gente tem praticamente todos. Quais são eles, considerando o atual normativo vigente? O agendamento e o reagendamento de audiências de conciliação. Eles estão afetados pela suspensão. Então, o que ocorre? É lavrada a multa, a autuação, a audiência ela não tem um prazo marcado, até porque a gente não tem permissão e descumpriríamos todas as diretrizes a respeito da reunião. Não podemos aglomerar pessoas nesse momento. Não Sim, é sem salutar, dúvida. não é viável à humanidade.
que Só te mais? interrompendo um pouco, doutor, só Vamos para lá. o pessoal que está chegando agora, o que nós temos com relação ao IBAMA, colegas, né? Nós temos, primeiramente, a portaria 774, que suspendeu os prazos do dia 16 de março por 20 dias, né? Foi o primeiro ato. Depois, este ato foi revogado pela portaria, me corrija, doutor, se eu estiver errado, 826, né, 2020, e aí o presidente suspendeu os prazos por período indeterminado, justamente por conta de não ter uma data para o término dessa situação da pandemia. Nesse momento, o IBAMA suspendeu os atendimentos presenciais e os prazos de processos administrativos físicos e eletrônicos, correto? E aí, aí o doutor acrescentava que atualmente, né, a instrução normativa prevê que na hora da notificação a pessoa recebe o auto de infração e é chamada para uma audiência de acordo. Salvo engano, é 60 dias, né, aproximadamente o prazo que estaria na norma. E esse prazo, diante da nossa suspensão por período indeterminado, fica prejudicada essa designação da audiência, porque nós não teríamos como realizar essa audiência ou fazer essa aglomeração desse período e nem temos uma data específica no ato que suspendeu os prazos na autarquia para retorno, correto, doutor? É isso mesmo. O que ocorre? Ainda que o usuário ele receba no formulário uma data pré-estabelecida e esta data, digamos, seja um dia próximo agora em maio, ela está sem efeito e está abarcada pela suspensão, tá? Então aí a gente tem o agendamento, o reagendamento, continuando o que eu estava falando, a apresentação de defesa, se foi ultrapassada a fase conciliatória, não houve acordo, chegamos na via de defesa, se bem que praticamente nenhuma audiência foi realizada, então não há o que se falar, mas desde já adianto. Defesa está suspensa. Após a defesa, impugnações gerais, no sentido de corrigir representação processual, apresentar algum documento, alguma prova solicitada em diligência, alegações finais, interposição recursal, e aí, por consequência, a gente tem pagamento de multas e impugnações gerais, tá? Todos esses atos, eles estão abrangidos, abarcados pela suspensão. Não significa que a instituição não está trabalhando, que ela está parada. Pelo contrário, está ocorrendo o trabalho de forma remota, tanto é que eu falo com vocês agora aqui da minha casa, tá? Eu não estou no ambiente de trabalho, só para deixar claro. A inovação, né, na nossa prestação de serviço agora via redes sociais. E nesse ponto, é importante destacar que nós temos, por parte do IBAMA, entre aí os órgãos do CISNAMA, uma estrutura diferenciada para que esse serviço possa ser prestado, né? Até comentávamos esses dias a diferença, por exemplo, entre a estrutura de sistema da nossa Secretaria Estadual de Meio Ambiente e da autarquia, uma vez que a autarquia hoje já suporta até mesmo peticionamento eletrônico e nós conseguimos peticionar e pedir cópias e receber essas cópias por meio do sistema da própria autarquia. Gostaria de esclarecer algum ponto sobre isso? O que ocorre? Atualmente, quem tem processo instaurado no IBAMA e precisa apresentar algum requerimento ou algum comprovante de alguma coisa que, porventura, tenha ficado pendente numa análise anterior, é importante o usuário fazer primeiramente o quê? Se cadastrar no sistema CIBAMA. Sendo cadastrado no sistema CIBAMA, ele vai ter a oportunidade de peticionar diretamente pela via eletrônica, semelhante ao PJE. O que é importante que vocês tenham ciência. Essa petição, ela chega diretamente no processo. E o processo, ele aparece aqui na nossa tela com uma marcação diferenciada, indicando que ali tem uma petição que veio do protocolo eletrônico. É diferente no caso do processo, quando ele recebe algum documento do protocolo comum do IBAMA, de uma das unidades de protocolo. Ali também aparece uma marcação diferenciada, aparece, mas só para tranquilizar todo mundo, tá? Chegou pelo protocolo eletrônico, um servidor em determinado ponto que ele esteja, ele vai conseguir pegar aquilo, se for requerimento de vistas processuais. Tem como efetuar a liberação, tá? Disponibilização de acesso e efetuar o andamento.
Pedido para apreciação de alguma medida cautelar administrativo também é recepcionado por ali e dado o encaminhamento cabível. Tá? Para pontuar mais um elemento importante nessa questão, desde quando estão suspensos os prazos processuais no IBAMA? Desde o dia 16 de março deste ano. Tá? Foi suspenso pela portaria 826, publicada, datada do dia 22 de março, publicada no Diário Oficial da União do dia seguinte. E aí uma pergunta que é pertinente vir da parte de vocês, como dos usuários em geral. Até quando vai durar a suspensão? Bom, em primeiro lugar, não sabemos até quando durar o estado de emergência de saúde pública. Mas tudo bem. E agora? Encerrou-se o estado de emergência de saúde pública. Como vai ser? Aí vai depender do quê? De uma deliberação por parte da presidência do IBAMA e da alta administração. Porque ainda que ocorra a publicação de uma lei, que teve uma lei instituindo o estado de emergência de saúde pública. Tá? A lei que encerrar o estado de emergência em saúde pública, ela não vai encerrar automaticamente essa suspensão dos prazos processuais. Então, vai ter que haver uma diretriz, tá, da alta administração e uma norma própria para tratar disso. Vai começar daqui a 20 dias, daqui a uma semana? Aí não sabemos. É algo para o futuro. Eu gostaria de fazer um questionamento quanto a esse ponto, referente às unidades do IBAMA, né? Ao longo do território nacional, nós temos várias unidades e principalmente as superintendências em cada estado. Com a portaria 826 deixa claro que o atendimento foi suspenso também. As unidades, elas poderão retomar os atendimentos de forma parcial, dependendo da condição específica de cada estado. Por exemplo, o estado de Mato Grosso ainda está de forma, digamos, um número de casos menores do que a gente tem, por exemplo, no Pará, que é outro estado que demanda bastante atuação nos nossos colegas aqui da região. Pode haver uma diferença com relação a esse momento de retomada de atendimento ou não? Permanece o ato vinculado diretamente ao presidente e só serão retomadas as atividades em cada unidade ou em cada gerência conforme for liberado a questão do prazo geral e da suspensão geral firmada aí pela presidência em Brasília? Veja só, ainda não tem uma deliberação especificamente nesse sentido, mas nada impede que a presidência do IBAMA ela delibere ou expressa um ato normativo possibilitando que uma gerência executiva, uma unidade técnica, ou até em âmbito estadual, delegando competência ao superintendente para, dentro da sua circunscrição administrativa ali, gerir de forma diferenciada o atendimento presencial ao público, tá? Porque o atendimento, ele ainda existe por que meio? Essencialmente eletrônico, tá? E-mails e outros canais próprios de comunicação por essa via. Então, assim, não há ainda um posicionamento direto, diferenciado por unidade, possibilitando isso. Por superintendente. Mas é algo também que não pode ser descartado para um futuro próximo. Vai depender de cada situação peculiar. O presidente ele não pode assumir uma posição unificada a todo o território nacional, até porque a situação está diferenciada. E a gente também não sabe como vai ficar, né? Se permanece diferenciado ou se acaba se interiorizando cada vez mais a questão dos critérios de contaminação. Outro ponto importante de destacar é a questão da fiscalização, né? A importância do meio ambiente e de se combater e também de licenciar, né? Não só a questão da necessidade de permanência dos processos de licenciamento e andamento, mas como também a manutenção da fiscalização e do impedimento de que danos ambientais mais graves aconteçam nesse período. O doutor poderia nos acrescentar alguma coisa referente a, por exemplo, a fiscalização foi considerada atividade essencial e as equipes permanecem com as medidas necessárias para a segurança dos agentes, mas a gente não, né, os procedimentos não pararam, nem com relação à fiscalização, nem com relação aos licenciamentos.
O que ocorre aí com a relação à fiscalização? A fiscalização, ela é uma atividade essencial, por quê? Porque visa proteger um bem que é essencial à sadia qualidade de vida e visando assegurar a sustentabilidade futura das próximas gerações, bem como das atuais. Dentro desse escopo, o meio ambiente, ele é o quê? Ele é um meio vulnerável. Sendo um meio vulnerável, desculpe, eu não posso fragilizar o meu sistema de proteção e de controle. Por essa razão, a fiscalização ela não pode parar. Até porque, infelizmente, as situações que transgridem as normas administrativas e a questão legal em si, elas não param. Então, a gente tem alguns delitos, infelizmente, ocorrendo e eles têm que ser combatidos. Agora, por outro lado, o que tem nesse contexto aí? Ainda que a fiscalização ela não possa ser interrompida, como também o tratamento dos animais em centro de triagem, os servidores envolvidos nessas atividades, eles não podem interromper e trabalhar remotamente na estrutura atual que a gente tem. Não é possível, de casa, apertar um botão, fazer a limpeza do recinto e garantir a alimentação ao bicho. A gente ainda não está nesse nível, não para também. Mas o que tem nesse contexto? Fiscalização não para, é disparada uma autuação ou lavrada alguma medida administrativa em caráter cautelar. O que tem? Bom, em março, nós tivemos a expedição de uma medida provisória que também ela reafirmou a necessidade de suspender os prazos processuais, introduzindo o artigo 6º-C na Lei 13.979 de 2020. Esse artigo ele vem reforçar também a necessidade de suspender prazos processuais na esfera administrativa. Aqui não é apenas uma questão de IBAMA, como a gente viu no ato anterior, da portaria. Então, é uma questão que vai abranger todas as autarquias públicas federais. E o parágrafo único desse artigo 6º-C, ele vai dizer respeito a quê? A suspensão de prazos prescricionais. E aí, o que implicância isso tem? Bom, suspendeu prescrição. Suspendeu prescrição, mas a partir de quando? A partir do dia 23 de março. E justamente nessa data, a medida provisória 928, ela foi publicada na edição extra do Diário Oficial da União. Então, desde então, está valendo. Vai valer por quanto tempo? Regra constitucional lá do artigo 62, parágrafo 3º. Primeiro ciclo dela é de 60 dias. Então, o que nós temos aí, num pior dos cenários? Eu tenho processos novos e processos que teriam risco de sofrer alguma prescrição a partir ali do dia 24 de março, eles estão abarcados nessa norma. E daí, o que vai acontecer? Vai acontecer que, se não foi praticado o ato nesse período, ele está com uma imunidade, entre aspas, ele não prescreveu. Tá? Aí, o que nós temos? Temos que, entre o dia 23 de março ao dia 2 de maio, todos os processos desse período estão suspensos por força da medida provisória. Verifiquei há pouco na página do Planalto, ela ainda está em tramitação, o Congresso Nacional não votou. E aí o que pode acontecer? Aí a gente tem alguns cenários que vão variar. Vão variar como? Se o Congresso Nacional rejeitar ou não aprovar a prorrogação dessa medida provisória. Aí, a partir do dia 22 de maio, o processo que estava a 5 dias de prescrever, tomando como referência o dia 23 de março, ele vai ter os 5 dias contados dali. Tá ok? Ali, acho que essa interpretação ela não é problemática para ninguém. Agora, a questão, desculpa te interromper, a questão que deve ficar bastante clara é justamente a diferença das duas suspensões.
né? Então, nós temos uma suspensão estabelecida primeiro pela portaria 774, depois foi revogada, é a 86, a 826, que trouxe aí do dia 16 de março adiante, todos os prazos, procedimentos e atendimento presencial no IBAMA estão suspensos por período indeterminado, até que cesse a situação de emergência. Ponto, é uma situação. Não poderá haver confusão com os efeitos da suspensão dos prazos prescricionais estabelecidos na medida provisória, que seriam somente pelo período aí de 60 dias. Com relação a essa situação da contagem desse prazo prescricional, e evidente que, como o doutor bem colocou, nós temos essa questão se o Congresso irá ou não, né, aprovar a medida provisória. Mas, no ponto de vista dos processos administrativos, ela terá consequência de exercer tanto com relação à pretensão punitiva, por exemplo, fatos que estariam já entrando na esfera prescricional dia 24 de março, quanto também nas intercorrentes, que são de 3 anos no prazo do procedimento, correto? É isso mesmo. A gente tem adotado o conceito de que a prescrição da pretensão punitiva, ela abarca também a intercorrente. Seria uma submodalidade, mas diz a mesma coisa. Afeta o mérito ali de você constituir e confirmar eventual sanção que seria cabível. Então, as duas modalidades de prescrições estão suspensas neste momento. A gente está cerca de mais ou menos uma semana. Se o Congresso aprovar a medida provisória do jeito que está, teremos também uma suspensão por tempo indeterminado, mas ele pode, devido à competência legislativa, alterar o projeto de lei, alterar a diretriz da suspensão prescricional, por exemplo, pode colocar que somente processos de autuações lavradas até 2017 estão contemplados pela suspensão. Aí a gente vai ter um cenário variado. Na vigência inicial da medida provisória, todos aqueles processos com risco de prescrição, eles estão abrangidos. A partir do momento em que o Congresso modifica o projeto de lei e o presidente da República sanciona essa modificação, teremos um cenário diferenciado, tá? Mas, enfim, são situações que vai depender do nosso parlamento, não dá para antecipar agora. Como a doutora Adriana mencionou, um elemento importante, prescrição intercorrente e punitiva estão abarcadas. Prescrição executória não. E por que não? Porque a lei que está editada ali, ela diz respeito à suspensão dos prazos prescricionais para aplicação de sanção. A aplicação de sanção é diferente de execução de sanção, porque a execução eu estou tratando já da sanção consolidada, então eu vou cobrar. Se tiver que suspender ela, aí já é na via judicial, é um outro detalhe. Quando a Fazenda Pública tem um processo apto à cobrança, ela tem que tomar providências para quê? Inscrição individuativa e propositura da ação de execução fiscal. A ação de execução fiscal, ela é contemplada por uma suspensão própria de prescrição. Aqui a gente trata especificamente da suspensão da pretensão punitiva, da prescrição. E só um detalhe, se caso o Congresso ele prorrogue a vigência da medida provisória 928 agora e vá fazer essa discussão mais adiante, o que ocorre? Essa extensão ela vai ter mais 60 dias. 60 dias ela vai terminar lá no dia 20 de julho. Se até esse período ele ainda não tiver iniciado a votação de aprovação, o Congresso ele vai entrar em recesso dia 18. Ele entrando em recesso dia 18, a gente vai ter o quê? Ter uma medida provisória durando até aproximadamente o dia 5 de agosto. Então, até esse período, caso ela venha a ser prorrogada agora pelo nosso parlamento, a gente pode ter uma duração, tá, da suspensão dos prazos prescricionais. Importante lembrar novamente, essa duração, ela não significa que a administração pública tenha que ficar inerte. Na realidade, o que se tem é um ganho de fôlego, entre aspas, para possibilitar uma realização
do trabalho num período excepcional, tá? Não significa que o ato ele deixará de ser praticado. E havendo o que ocorre? A decretação do fim do estado de calamidade pública ali, pela emergência da saúde, que afete diretamente a questão da prescrição, voltaremos a ter o quê? O seu curso normal, mas não significa uma retomada do curso automático dos prazos processuais. Ali vai ser uma outra situação que dependeremos Depende do de um quê? ato que De um trabalha em ato cima da portaria administrativo 8.020. sujeito à oportunidade e conveniência, tá? Para um período futuro. Basicamente, nessa situação do estado de calamidade em saúde pública, são essas particularidades que eu tinha a apresentar a vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento que eu possa esclarecer, vamos aproveitar que eu estou à disposição. Então, pessoal, quem está nos assistindo, quiser fazer algum questionamento a respeito da situação explanada com relação à suspensão dos prazos de atendimento e suspensão também aí do decurso dos prazos prescricionais para a autarquia e não da pretensão executiva, como bem esclareceu o doutor Hugo, podem postar aí nos comentários, que aí nós estamos abertos aí a responder os questionamentos dos senhores. Com relação à questão do atendimento, nós temos vou fazer uma pergunta eu agora. Nós temos uma dificuldade com relação ao atendimento via telefone, né? Os contatos com relação à disponibilização, por exemplo, nós tratamos já quando falamos da diferente forma de atendimento, com relação às várias unidades e gerências, há uma relação fornecida pelo órgão de contatos específicos ou somente aqueles e-mails que estão ali no organograma do site? Você tem alguma outra informação de acesso que possa facilitar o trabalho do profissional da advocacia nessa dificuldade, muitas vezes, de ter o contato? Olha, o telefone, nesse momento, ele se mostra um canal menos viável de conseguir algum contato, porque não vai ter, dificilmente vai ter um ou outro servidor ali, tá? A não ser, como eu mencionei, nos centros de triagens. E aí nós temos que recorrer, de fato, aos e-mails e a um ou outro canal de serviço de informação ao cidadão, que está ali na página do IBAMA. São aqueles que já link constam na página do IBAMA. Não foi lançado que diz nenhum ato respeito específico. A quem é quem. Não foi lançado nenhum ato específico de outros contatos. É aqueles que têm o site referente a quem é quem e a cada unidade de superintendência. Isso? Não. Hoje eu verifiquei, saiu no Diário Oficial da União uma portaria específica do Instituto Chico Mendes, disciplinando o endereço e a localização de 5 gerências daquela autarquia, mas nenhuma relação com o IBAMA. O IBAMA não chegou a editar nenhum ato parecido a esse. Né? Até mesmo porque, até para quem está nos assistindo, há no site, né, juntamente aí com a distribuição de cada cargo, o e-mail de contato específico com cada superintendente ou com as gerências, e também o advogado aqui que atua na nossa subseção, se tiver alguma dificuldade para contactar, pode entrar em contato com a nossa comissão de Direito do Meio Ambiente, que a gente auxilia a disponibilizar esses canais e até mesmo na questão de utilização do SEI. Também no site do IBAMA tem as informações de como faz o cadastro, há um e-mail também de contato específico para quem tem alguma dificuldade para realizar esse protocolo, mas caso haja necessidade ou precise de algum auxílio, a comissão está disponível para prestar qualquer esclarecimento que seja necessário ou disponibilizar o e-mail de contato, caso a pessoa não consiga localizar lá pelo site. Algum questionamento, pessoal? Quem tiver alguma pergunta, mande nos comentários. Agradeço novamente aí a presença do Dr. Hugo, esclarecendo nossos pontos com relação a essa questão da suspensão do atendimento e do trâmite dos processos administrativos no período. Deixo à sua disposição, acho que ninguém mandou pergunta nenhuma, para nós encerrarmos, caso tenha mais alguma colocação a fazer. Bom, em princípio, eu, na realidade, externo o agradecimento aí à Ordem dos Advogados do Brasil, né, da seccional de Mato Grosso, a Comissão de Meio Ambiente, na vossa pessoa, e, ao mesmo tempo,
me coloco à disposição naquilo que eu puder auxiliar ou colaborar aí para prestar esclarecimentos com relação ao atendimento ao público, fluxo processual, como está sendo a operacionalização do serviço nesse período, ou outra questão peculiar que diga respeito ao processo sancionador ambiental em si, tá? E em nome da autarquia IBAMA, eu também agradeço vocês. Caso não ninguém tenha a oportunidade de efetuar uma pergunta agora, se quiser depois formular por e-mail e aguardar uma resposta formal, também fica à vontade para utilizar este canal. Assim, se for necessário, a gente também repassa ou aqui mesmo via o Instagram. Então, pessoal, era isso que nós tínhamos a apresentar aos senhores, né? O doutor Hugo bem esclareceu a questão de como, principalmente, a diferença entre a suspensão dos prazos prescricionais e a diferença com relação aos prazos processuais. E, por enquanto, nós não temos nenhuma novidade ou diferenciação com relação à possibilidade de retomada do atendimento e dos prazos que estão suspensos por um período indeterminado no IBAMA. É evidente que a situação, como o Hugo bem salientou, ela é muitas vezes diferente em cada unidade e superintendência, mas que até o presente momento não há nenhum ato que faça essa diferenciação. Então, precisamos seguir acompanhando. O atendimento funciona via o sistema eletrônico e as questões dos contatos via e-mail. Agradeço a atenção de todos. Obrigada novamente, doutor Hugo, por aceitar nosso convite e esclarecer aí as nossas dúvidas com relação a esse assunto. Um abraço. Eu que agradeço, um abraço.